Olá, turma. A nossa aula de hoje é sobre isomeria espacial geométrica. Tá ok? Na aula passada, nós vimos isomeria plana. Na isomeria plana, dois compostos são isômeros quando apresentam a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais planas diferentes. Hoje nós vamos ver isomeria espacial geométrica. Nesta isomeria, dois compostos são isômeros quando eles apresentam a mesma fórmula molecular e fórmula estrutural espacial diferente. Aqui são as fórmulas estruturais espaciais, tá? Então, nós estamos falando de isomeria espacial geométrica. Ocorre em compostos de cadeia aberta com dupla ligação ou em compostos de cadeia fechada com simples ligação, onde os ligantes dos carbonos ligados à dupla ligação ou à simples ligação são diferentes entre si. Estes compostos apresentam duas fórmulas espaciais geometricamente diferentes. Quando os ligantes de menores massas molares se encontram do mesmo lado em relação ao plano da dupla ou da simples ligação, tem-se o isômero cis. Em lados opostos, isômero trans. Então, pessoal, esse tipo de isomeria ocorre em compostos que apresentam cadeia aberta e dupla ligação, ou em compostos de cadeia fechada com simples ligação. Só que é necessário que os ligantes dos carbonos que se ligam à dupla ou à simples ligação tem que ser diferente, tá? Se forem diferentes, nós temos a isomeria espacial geométrica. E nesta isomeria nós temos dois isômeros. Um é o isômero cis e o outro é o isômero trans. Professor, mas isso tem alguma coisa a ver com gordura trans? Tem. Nós precisamos entender isso aí para a gente entender o que é gordura trans e gorduras insaturadas. Ok? Então vamos ao exemplo, vamos exemplificar o que nós falamos até agora. Vejamos o alceno abaixo. Aqui eu tenho um alceno, é a primeira condição para que tenhamos uma isomeria espacial geométrica. Aqui eu tenho um alceno. Identificando os ligantes dos carbonos da dupla, temos. Então o que é que nós vamos fazer, pessoal? Presta atenção aí. Vamos separar essa dupla ligação aqui, ó. Esse carbono aqui tem esse ligante H e o CH3. Então, ó, coloco o H em cima e CH3 embaixo. Esse outro carbono tem o ligante CH3 e tem esse outro ligante que é CH2 e CH3. Tá ok? Como os ligantes de cada carbono são diferentes entre si, existe a isomeria espacial geométrica nesse composto. Exatamente, pessoal. Vamos analisar esse carbono. Nós percebemos que os ligantes, o H e o CH3, são diferentes. Analisando esse outro ligante aqui, esse outro carbono, os ligantes são CH3, CH2 e CH3, são diferentes. Então, como eles têm os carbonos, como os carbonos têm os ligantes diferentes, dizemos que apresenta isomeria espacial geométrica. Tá ok? Agora, vamos ver quais são os isômeros. Pessoal, vejamos os isômeros cis e trans. O que eu vou fazer? Preste bem atenção. Todo átomo, ele tem na tabela, tem o número atômico e tem o peso atômico. Então, o hidrogênio tem peso atômico 1. Então, a massa molar do hidrogênio é 1. O CH3, ele tem um peso... O hidrogênio tem peso atômico 1. O carbono tem peso atômico 12. Então, a soma aqui vai dar 12 com 3 dá 15. Então, a massa molar do hidrogênio é 1, do CH3 é 15. A massa molar do CH3 aqui é 15 e a massa molar aqui vai ser, o carbono é 12,
o peso atômico é 12, o hidrogênio é 1. Então 12 com 2, 14. Aqui 12 com 3, 15. 14 com 5, com 15, 29. Então esse carbono tem os dois ligantes, que é o hidrogênio e o CH3. O menor deles é o H, a menor massa molar. Esse outro carbono tem dois ligantes, que é o CH3, CH2 e CH3. O menor massa molar é CH3. Como esses dois ligantes de menores massas molares se encontram do mesmo lado em relação ao eixo que passa pela dupla ligação, como eles estão do mesmo lado, esses são os isômeros cis. Como agora eles estão em lados opostos, então é só inverter, pessoal. Vou pegar CH2 e CH3, passar para cima e colocar o CH3 para baixo. Então aqui os ligantes de menores massas molares estão do mesmo lado, aqui os ligantes de menores massas molares estão em lados opostos. Quando estão do mesmo lado, dizemos que é o isômero cis. Quando estão em lados opostos, dizemos que é o isômero trans. Tá ok? Agora vamos analisar. Isso analisamos um composto com dupla ligação. Agora vamos analisar um composto de cadeia fechada. Vejamos o aleto abaixo. Aqui eu tenho um composto de cadeia fechada. Então vamos analisar aqui, ó. Tá? Esse é o cloro 2-metil-ciclobutano. Identificando os ligantes dos carbonos da simples ligação, temos. Presta atenção, pessoal. É aqui que nós vamos analisar, ó. Esse hidrogênio é um ligante, esse Cl é outro ligante, aqui o CH3 e o H. O hidrogênio, a massa molar dele é 1. O cloro, se você pegar na tabela periódica e for analisar, o cloro tem peso atômico 35. O carbono tem 12, o hidrogênio tem 3. Somando aqui dá 1, somando aqui dá 1, somando aqui dá 35 e aqui dá 12 com 3, 15. Então, os de menores massas molares se encontram aqui. Aliás, vamos ver se são isômeros, né? Como é que eu vou saber se são isômeros? Se esse carbono tiver os ligantes diferentes, o H diferente de CH3. E esse carbono aqui tem os ligantes diferentes, então eles são isômeros. Como os ligantes de cada carbono são diferentes entre si, existe a isomeria espacial geométrica, tá ok? Que os ligantes são diferentes, H diferente de Cl e H diferente de CH3. Vejamos os isômeros cis e trans. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos aqui eu tenho o eixo, aqui eu tenho o hidrogênio de um lado, do mesmo lado, os dois de menores massas molares, e aqui eu tenho os dois em lados opostos. Os hidrogênios em lados opostos. Os de menores massas molares estão do mesmo lado da simetria. Os ligantes de menores massas aqui estão em lados opostos. É só inverter, passar o H para cá e o CH3 para cá. Do mesmo lado eu tenho o isômero cis, lados opostos, o isômero trans. Tá ok? Agora vamos tentar entender resolvendo a questão número 20. Dadas as fórmulas estruturais abaixo, identificar aquelas que podem apresentar isomeria espacial geométrica. Caso afirmativo, identificar os isômeros cis e trans. Veja bem, eu tenho o A, H2C, dupla CH, CH3, B, H3C, CH, CH, CH2, CH3. E aqui eu tenho a forma segmentada de um composto cíclico. Pessoal, tem tudo para ele ser isômero, porque são duplas ligações e aqui é uma cadeia fechada. Mas vamos analisar caso por caso, né? Vamos ver, o item A, eu tenho um composto com dupla ligação, beleza. Separando e identificando os ligantes temos, presta atenção aí, esse carbono tem um hidrogênio em cima, tem um hidrogênio embaixo, porque é H2, não é isso? Ó? Hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo. Esse outro carbono aqui, ele tem o hidrogênio em cima e o CH3 embaixo, ó. CH3. Então, vamos analisar, saber se são isômeros. A primeira condição, uma dupla ligação, beleza. A segunda condição é que cada carbono tenha os seus ligantes diferentes. Esse carbono, os ligantes são diferentes, mas esse daqui são iguais, portanto, não, como os ligantes de um dos carbonos são iguais, o composto em questão não apresenta isomeria espacial geométrica, tá? Por que não apresenta? Porque um dos carbonos tem os ligantes iguais.
A condição é que todos os ligantes dos dois carbonos tem que ser diferente, tá ok? Então, nós já paramos aí. O item B, eu tenho H3C, CH, CH, CH2, CH3. Primeira coisa, nós vamos separar, né? Separando e identificando os ligantes, temos... Pessoal, preste atenção, ó, você vai fixar em cima dessa dupla, ó, CC. O ligante, um é o hidrogênio, o outro é CH3. CH3. Esse ligante aqui, esse carbono, tem um ligante em cima que é o H, embaixo eu tenho um CH2 e CH3. Pessoal, preste atenção. Esse carbono, os ligantes são diferentes, ó. Um ligante é hidrogênio, o outro é CH3. Este outro carbono tem uns ligantes diferentes. Como os ligantes de cada um dos carbonos são diferentes entre si, o composto apresenta isomeria espacial. Pronto, já chegamos à conclusão que o composto apresenta isomeria espacial. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos determinar esses isômeros. O que eu vou fazer? Colocando, ó, a massa molar do hidrogênio é 1, mas a massa molar do CH3 é 12 com 3 dá 15. A massa molar do hidrogênio é 1 e a massa molar aqui vai ser a somatória. 12 com 2 dá 14, 12 com 3 dá 15, 14 com 15 dá 29. Pessoal, então os de menores massas molares são colocados de um lado em relação ao eixo aqui da dupla, são colocados do mesmo lado. O próximo, o que é que nós vamos fazer? Vamos repetir esse primeiro aqui e vamos inverter. Vamos pegar CH2 e CH3, passar para cima e passar o H para baixo. Conclusão, aqui nós temos o isômero cis, porque os ligantes de menor massa se encontram de um mesmo lado. Aqui nós temos o isômero trans, porque os ligantes de menor massa se encontram em lados opostos. Tá ok? Então esse é o cis, esse é o trans. Tá bom? Vamos tentar fazer agora o C, o último. Aqui eu tenho uma forma segmentada de um composto cíclico. Passando para a forma normal, que nós já sabemos fazer. Então 1, 2, 3, 4, H2, H2, CH, CH3 e tal, tudo bem. Vamos separando e identificando os ligantes tempo. Então vamos separar e identificar. Pessoal, ó, esse carbono tem um ligante que é o H e o CH3, tá? Esse carbono tem um ligante que é o H e o CH3. Esse outro carbono tem um ligante que é o H e o CH3, ó, H e CH3. Agora, a simples ligação é essa, e os carbonos são esses aqui, os carbonos da simples ligação. O que nós vamos fazer? Vamos verificar se os ligantes de cada carbono são diferentes. Esse carbono tem um ligante H e CH3. Como são diferentes, então, beleza. Vamos ver o outro lado. Esse carbono, os ligantes são diferentes. Como todos os ligantes, como os ligantes dos carbonos que separa a simples ligação, que liga a simples ligação, são diferentes entre si, tem isomeria, tá ok? Como os ligantes de cada um dos carbonos são diferentes entre si, o composto apresenta isomeria espacial geométrica. Espacial é porque nós analisamos no espaço. E geométrico porque eles apresentam geometria diferente, pessoal. Tá? Aqui tem uma geometria, aqui tem outra geometria. Tá? Essa isometria. Né? Vamos fazer o seguinte. Nesse composto aqui, como os ligantes de cada um dos carbonos são diferentes entre si, o composto apresenta isomeria espacial geométrica. Só que agora vamos verificar, identificando os isômeros. Ó, esse H, os de menor massa, se encontram do mesmo lado, e aqui se encontram em lados opostos. É só trocar o H para cá e o CH3 para cá. Ó, tá? Então, veja bem. Os menores massa, porque o hidrogênio massa molar 1, massa molar 1. Aqui 12 com 3 dá 15, 12 com 3 dá 15. Então, os de menores massas se encontram do mesmo lado. Aí, esse outro, os de menores massas se encontram em lados opostos. Esse é o isômero cis e este é o isômero trans. Então, pessoal, é super importante a isomeria geométrica.
tá ok? Depois vocês vão saber por quê. Então, um abraço a todos.